e Neil, qual a opinião para as cotas de 20% para negros em concursos públicos? Sou totalmente a favor das cotas. As cotas são uma indenização. Esse país teve mais de 300 anos de escravidão. Mais de 300 anos de escravidão. A fortuna desse país foi construída por escravos. Algumas das fortunas que até hoje mandam no Brasil são resultado de mais de 300 anos de escravidão. Esses homens e mulheres foram jogados no olho da rua, da noite para o dia. Ninguém indenizou o seu trabalho. Ninguém indenizou a perda dos seus filhos. Ninguém indenizou-os pelos maus tratos, por serem alvo para brincadeiras de tiro ao alvo, por serem carne para brincadeiras de vamos chicotear um negro. Ninguém nunca os indenizou. Depois os lançaram no olho da rua. Eles começaram a vagar de cima e abaixo nas estradas desse país, porque eles não tinham para onde ir. Aí fizeram uma lei da vadiagem, que se o sujeito fosse achado vagando, tinha de ser preso. Eles começaram a construir o que podiam construir para morar em algum lugar, para dizer que tinha uma casinha, numa favela qualquer. Foram condenados à pobreza. Lhes negaram o direito ao acesso mínimo à educação. Entre eles estava o maior número de analfabetos, o maior número de assassinados, o maior número de mulheres violentadas. As mulheres negras eram tidas como prostitutas, como peça de diversão. Quem paga isso? Quem paga isso? Quem faz justiça? Quem? Então eu sou totalmente a favor. O Estado brasileiro, a nação brasileira deve aos descendentes de escravos. Deve respeito, deve pedido de perdão, deve indenização, deve. É um débito moral. É um débito econômico. E não tem nenhum negro dizendo eu quero ser pago pelo que os meus pais, meus avós, meus tataravós sofreram. Os negros só estão dizendo: abram as portas que vocês fecharam para nós, porque se nós entrarmos lá, nós vamos disputar de igual para igual. Isso é justo. Isso é justo. Simplesmente isso é justo. Da mesma forma como tem cotas para quem vem das escolas públicas. É justo. Porque esse país é milionário. Esse país é a 6ª economia do mundo, mas é o país mais injusto das nações modernas. O problema desse país não é falta de dinheiro, é falta de caráter. É falta de vergonha. É por isso que esse país é a meca dos estupradores. Eles aprenderam isso com a escravidão. Esse é o problema.
É justo. Acessibilidade em todos os níveis. É justo. Indenização. Reconhecimento de mais de 3 séculos de injustiça. E sem contar o fato de que você vai para as estatísticas policiais e ponto. O cara para você porque você é negro. Já fui parado porque sou negro. O colega estava descendo de automóvel, eu e ele, 2 pastores. Descendo, passamos por uma blitz, o camarada deixou a gente passar, o cara com um carro ótimo, aí o cara meteu o farol. Quando meteu o farol, me achou. Quando me achou, disse, encosta. Descemos os 2. O camarada veio para cima de mim e o outro disse, pastor, espera um pouquinho que eu falo com ele. Aí o policial disse, pastor? Eu olhei para ele e disse, pastor, meu amigo, você já conhece Jesus? Oh, desculpa, pastor. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, onde é que... Não dá para construir nação desse jeito, não. Então é assim, por isso que você viu os meninos que foram expostos lá no Rio de Janeiro, que levaram um tiro na cabeça, que foi exposto nu. Tinha algum menino branco? Mas os meninos brancos também roubam. Os meninos brancos também fumam crack. Os meninos brancos também fazem avião. Estava numa reunião com a presidenta da República e tinha um camarada na mesma reunião que eu estava, discutindo sobre as movimentações. A gente estava lá ouvindo o governo sobre as manifestações. Eu estava lá em nome da Visão Mundial para falar sobre mobilidade urbana para crianças em idade escolar, porque a gente trabalha com uma rede de proteção da criança e tem um programa de peruas escolares, de vans escolares para crianças no ensino básico, né? Que é os primeiros anos, é básico, Inês, que chama? Básico. E aí tem uma política de vans para esses meninos, porque alguns deles andam quilômetros para ir para a escola. Mas o sistema não estava funcionando direito, então como o governo chamou para conversar sobre vários temas, e um tema era mobilidade escolar, eu estava lá representando a Visão Mundial, porque a Visão Mundial é que capitaneia esse movimento aí de vans escolares. Aí tinha um camarada do Rio de Janeiro, de um movimento cultural, e ele disse o seguinte, quando começaram a falar sobre as manifestações de rua, ele disse assim, eu fui na manifestação dos 100 mil, isso aí é uma manifestação da classe média, só tinha branco lá, não tinha negro. Os pretos não foram, ele falou. Aí ele disse, eu fui numa comunidade carente e disse para os pretos e para os pobres não irem. Eles estavam se preparando para ir para a manifestação e eu disse para eles, não vão. Aí eles disseram para mim, por que a gente não deve ir? Ele disse, porque os brancos, os policiais vão atirar com balas de borracha, mas vocês eles vão matar. E aí eles disseram, é verdade, eles vão nos matar. Então fica aí, porque isso aí é uma festa de branco. São os brancos que estão revoltados.
Esse é o país que nós vivemos. Esse é o país que nós vivemos. Aí você vai para a igreja e você vê que a maioria da igreja é feminina e preta. E a liderança é toda branca. Por quê? Uma vez eu fui entrevistado por um jornalista do Washington Post. Quando ele terminou de me entrevistar, ele virou para mim, ele não conhecia o Neil, certamente, mas ele virou para mim e disse: você é o primeiro líder negro da sua igreja que eu consigo entrevistar. Aliás, você é o único líder da sua igreja que é negro de todos que eu já entrevistei. Como você conseguiu isso? Eu falei: nem me pergunte, cara, porque eu não sei nem por onde começar a história para você. Quando eu descobri, eu já estava lá. Alguns amaram, outros odiaram, mas o Espírito Santo disse: não, é você mesmo, meu filho, vem cá, aqui, ó, seu lugar é aqui, fica aqui. Sou eu que estou pondo você aqui. Então, ninguém gosta de mexer com esse assunto, porque esse assunto é constrangedor. É constrangedor porque nós somos tudo hipócrita. É isso que está acontecendo com as mulheres. É isso que está acontecendo com os homens. Está cheio de mulher dentro da igreja apanhando de marido. Quando é que nós vamos mexer nisso? Quando é que nós vamos dizer para esses trogloditas que a Bíblia não aprova nada disso, que isso aí não é submissão da mulher, não? Então, irmãos, eu fui muito edificado com o que Deus deu ao Neil. Quando você não nega a si mesmo, você negou a Deus. E quando você negou a Deus, a única coisa que sobra é a barbárie. Eu nunca tinha analisado a questão das cotas nessa perspectiva histórica. Estou com vergonha. Eu acho que eu vi a questão das cotas como a sociedade vê. Nos lugares por onde eu passei, já discutimos isso em universidades. Eu nunca ouvi esse prisma da dívida do Brasil com o negro. A visão quase que totalitária, quase, é que as cotas para o negro autentica a sua inferioridade. Depõe mais contra o negro do que a favor do negro. E como a gente luta por igualdade, a cota quase que joga contra a minoria. Mas é verdade, para a gente pensar na cota, a gente tem que ver lá o ensino básico, fundamental, nas escolas que de fato preparam alunos para entrar na universidade. Só os branquinhos que estão lá. Então, para mudar essa iniquidade histórica, alguma coisa como essa tem que ser feita. Difícil é ser cotista, porque o cotista é também discriminado dentro da universidade. Eu já tive alunos na minha igreja cotistas que desistiram da universidade, ou quiseram desistir da universidade, porque não aguentaram o bullying na universidade. Não desistiu porque a gente chegou junto. Nós não estamos aguentando. Por causa da visão que a sociedade tem de que você só entrou porque tiveram misericórdia de você, porque você é pobrezinho, você não tem capacidade de estar aqui entre a gente. Agora, alguma coisa tinha que ser feita para mudar essa iniquidade histórica de tantos anos que você falou. E a nossa esperança é que os cotistas valorizem isso e que eles próprios tenham essa visão. Eu nunca pensei dessa forma. A partir de hoje eu começo a reproduzir isso. Eu tenho estado em um monte de eventos universitários onde se fala sobre isso, minorias, e eu nunca tive isso. Me permita reproduzir isso com essa mesma veemência. Né? Porque a gente fica discutindo se tinha ou não tinha, uma vez me perguntaram: pastor, o senhor se sente um negro?
Me perguntaram, numa discussão sobre isso. Eu falei assim, ó, se a dona lá não tivesse assinado a lei, tu acha que eu estaria na fazenda ou no tronco? Onde é que você acha que eu estava? É lógico, não é que eu estaria lá no tronco. Então, diz respeito a mim sim. Agora, o que o cotista, embora ele esteja lá justamente como uma dívida brasileira, eu acho que fechou. O Vivari passou a régua, fechou a conta e passou a régua. Há uma dívida, a sociedade brasileira tem que pagar essa dívida. Isso é só um centavo da dívida que ela paga. Agora, quem é cotista, não espere o reconhecimento dos demais a respeito desse assunto, porque não haverá.